Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma semana de estudo do Vem Segue-me. Esta semana estudaremos Doutrina e Convênios, capítulos de 3 a 5. Todos os dias, missionários ao redor do mundo recitam Doutrina e Convênios 4. Embora seja uma sessão excelente e motivadora para os missionários, foi originalmente dada ao pai de Joseph Smith quando ele queria saber qual seu papel na restauração. Em Doutrina e Convênios 4:5 diz: "E fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho." Mas o que será que isso significa? O que será que esse versículo significa? É como se usássemos óculos. Através dos nossos próprios óculos, vemos as coisas como queremos, mas às vezes é imperfeita. Enquanto que se nós usássemos os óculos de Deus, nos ajudaria a manter nossos olhos fitos em sua glória, o que significa que vemos as coisas claramente, assim como ele. Joseph nem sempre via as coisas com clareza e cometia muitos erros. Quer dizer que ele não era perfeito? Sim, ele era exatamente como todos nós. O Senhor sempre teve pessoas imperfeitas para trabalhar, mas Ele sempre está tentando ensinar essas pessoas imperfeitas a confiar nele e ver as coisas da maneira que Ele vê. Uma das maneiras pelas quais Ele ensina a cada um de nós é por meio de provações. Tudo bem, as provações não são nada divertidas, mas Joseph aprendeu muitas lições importantes por meio de uma experiência muito dolorosa que ele teve. Eu vou te contar. Tudo começa em 1827, quando Joseph é um jovem profeta recém-casado com Emma Hale. Emma sempre acreditou e apoiou Joseph Smith. Eles tiveram que deixar Palmyra com as placas de ouro por causa de todas as pessoas que estavam tentando roubá-las. Eles foram morar com os pais de Emma em Harmony, Pensilvânia, e Emma estava esperando seu primeiro filho. Joseph estava começando a aprender como funcionava o processo de tradução das placas e ouvir o Senhor e a ser sempre obediente imediatamente. Mas ele também teve que fazer um trabalho árduo na fazenda, administrar uma nova família, lidar com os sogros. Não deve ter sido fácil, hein? Agora eu vou falar um pouquinho sobre Martin Harris. Ele era um vizinho, ele era mais velho que Joseph e era amigo de Joseph. Martin acreditou na história de Joseph Smith e se dispôs a ajudar. Ele ajudou financeiramente Joseph e Emma na mudança de Palmyra para Harmony e foi um dos únicos fora de sua família que acreditaram na história de Joseph. Martin foi a Harmony para oferecer sua ajuda e se tornou o escrevente para Joseph, ou seja, Joseph, sob inspiração do Senhor, lia as placas e Martin escrevia. Logo, a primeira seção do livro de Mórmon foi traduzida, incluindo o livro de Lehi, e foi escrita em 116 páginas. Enquanto Martin servia de escrevente para Joseph, sua esposa Lucy estava em casa angustiada e brava. Ela estava com muito ciúme porque Martin estava gastando seu tempo ajudando Joseph e Emma em vez de estar com ela, e ela não queria que Martin ajudasse financeiramente Joseph Smith. Ela também estava muito chateada porque Joseph não a deixou ver as placas de ouro. Lucy queria uma prova e Martin sentiu que se pudesse pelo menos levar para casa as 116 páginas e mostrasse à sua esposa, então ela acreditaria e confiaria nele. Então, Martin implorou a Joseph Smith e Joseph perguntou ao Senhor se Martin poderia levar as páginas para casa. E o Senhor disse não. Lucy e Martin não ficaram satisfeitos com essa resposta e continuaram a implorar a Joseph. Joseph então cedeu à pressão deles e pediu ao Senhor novamente. E o Senhor disse não.
Joseph ainda não tinha aprendido que quando você pede alguma coisa ao Senhor, você deve fazer exatamente o que ele diz. Mas lembre-se de que Joseph era apenas um jovem com uma tarefa bem grande pela frente e provavelmente sentiu que a única maneira de fazer tudo o que precisava era manter Martin ao seu lado. Ele esqueceu por um momento que o único que ele precisava ter ao lado era o Senhor. Como Joseph era humano, assim como eu e você, quando Martin implorou pelas páginas pela terceira vez, Joseph cedeu e pediu ao Senhor. E desta vez o Senhor disse sim, mas deu uma condição. Martin poderia pegar as páginas, mas ele só teria permissão para mostrá-las a 5 pessoas específicas e mais ninguém. E tinha que trazê-las de volta rapidamente. Logo depois que Martin foi embora, uma tragédia aconteceu. Emma deu à luz seu primeiro filho, Alvin, que morreu logo após o nascimento, e Emma ficou tão doente que quase morreu. Joseph ficou ao lado dela por algumas semanas, cheio de tristeza e preocupação. Quando Emma finalmente estava se sentindo bem, ela disse a Joseph para ir a Palmyra para verificar Martin e as páginas, porque Martin não tinha mais dado notícia. Quando Joseph chegou, ele descobriu que Martin não conseguia encontrar as páginas em nenhum lugar. Elas foram roubadas. Joseph ficou muito arrasado e sabia que havia desapontado o Pai Celestial. Joseph ficou muito desesperado e muitíssimo triste. Moroni, pouco tempo depois, apareceu a Joseph e pegou de volta as placas e o Urim Tumim. E com isso ele perdeu o poder de tradução por um tempo. Alguns meses se passaram até que ele conseguiu recuperar as placas e pôde continuar a traduzir. Sabe qual é a parte legal? O Senhor, com a sua perspectiva perfeita, havia se preparado para a perda dessas páginas 2.400 anos antes, quando disse a Nefe para fazer 2 conjuntos de placas. Nefe disse em 1 Nefe capítulo 9, versículo 5: Ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesses as placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Essas outras placas contêm as informações necessárias que foram perdidas com as 116 páginas roubadas. Embora essas páginas transcritas nunca tenham sido retraduzidas, a obra do Senhor continuou, apesar das fraquezas e imperfeições humanas. E você sabe que talvez estejamos sendo um pouco duros com a Lucy. Afinal, como você se sentiria se o seu marido ou a sua esposa estivesse ameaçando o sustento da família, apoiando algo que você não entende ou não acredita? De qualquer forma, Joseph aprendeu muitas lições com essa experiência dolorosa que também se aplicam a nós. Quando somos solicitados a cumprir um chamado na igreja ou cumprir um mandamento difícil, precisamos manter nossos olhos fitos na glória de Deus. Podemos nos perguntar: que óculos estou usando? Precisamos olhar através dos óculos do Senhor e não do nosso. A obra do homem é frustrada, é perdida, é esquecida, mas a obra de Deus, não. Ele terá sucesso e nada pode impedir seu trabalho. O Senhor é mais poderoso do que qualquer ser humano imperfeito, e quando cometemos erros e nos sentimos fracassados, precisamos nos lembrar que o Senhor tem a receita para nos ajudar. Os erros pessoais de Joseph Smith não arruinaram a restauração, nem tampouco nós iremos. Vamos a uma perguntinha? Como se chamava o homem que perdeu as 116 páginas do manuscrito do livro de Mórmon? Opção A, Davi. Opção B, Martin. Opção C, Joseph. A resposta correta é Martin Harris. Muito bem.
Este foi o estudo dessa semana. Espero que tenha gostado. Obrigada por assistir. Até a próxima semana. Tchau, tchau!